Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Olá família, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer, louvar o Senhor por mais uma oportunidade, porque estamos no nosso novo lar. Breve esse estúdio aqui ficará pronto, maravilhoso para vocês. Mas queremos louvar o Senhor, né? Que a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E que isso venha se cumprir na minha vida, na vida da minha esposa, que o nosso lar, o nosso novo lar possa ser a morada do Espírito, que a presença do Espírito Santo possa estar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, no nosso casamento. Eu, ela, Jesus, o Pai e o Espírito, glória a Deus, e que possamos, aleluia, lá no fundo, fazer o santuário do Senhor, aleluia, a tenda do Senhor, a qual ele disse: Moisés, prepara uma tenda para mim, para que eu habite no meio de vós. Essa palavra está lá em Êxodo, capítulo 8, verso 25. Aleluia. E Moisés então fez uma tenda para o Senhor no meio do arraial. Aleluia. E só Moisés poderia aproximar-se da tenda para, aleluia, contemplar a glória de Deus. Então, querido, amado irmão, muito feliz por isso. Hoje temos a nossa casa. Não que a gente não tinha, só que a gente morava em apartamento, e apartamento é complicado, irmão. E tem vídeos aí com muito bate-bate, muita gritaria, muita perseguição, porque apartamento que não é condomínio, aquele que você paga taxas, aquele que tem organização, então vem muito conflito, vem muitas, sabe? Mas graças a Deus, eu nunca tive vontade mesmo de morar em apartamento. Casa é o meu forte. E estamos agora aqui. Ontem eu estava pensando, né, em fazer alguma mudança, tipo no título do meu ministério. O ministério meu e de minha esposa, a qual Deus nos levantou, que é a Igreja Pentecostal Graça, Fogo e Poder. Eu vou acrescentar mais algo: Casa de Oração, Atos 12. Por que, Marcelo? Porque lá em Atos 12, se você parar e analisar, você vai ver que o povo estava reunido, orando em prol de Pedro dentro de uma casa. Não é dentro de uma igreja, que a gente chama de igreja, não. É dentro de uma casa, mulheres guerreiras, mulheres temente ao Senhor, que estava ali, orando, enquanto Pedro estava preso. Herodes esperando só a Páscoa passar para o executar. Mas a oração fervorosa, aquelas mulheres tementes, aquelas mulheres cheias da unção, aquelas mulheres cheias da presença de Deus, aquelas mulheres tementes que não brincavam, aquelas mulheres que estavam sempre na posição de vaso. Elas clamavam ao Senhor, elas suplicavam ao Senhor, e a oração foi tão poderosa que Deus enviou o seu anjo para libertar Pedro. E Pedro sonhava. Pedro estava dormindo, na verdade achando que sonhava com a sua libertação. Mas quando as sentinelas, as portas, as correntes quebraram,
e o portão se abriu, o anjo então se afastou de Pedro, e Pedro então caiu em si e viu que verdadeiramente o Senhor era com ele. Nesse vídeo eu quero te dizer, o Senhor é contigo. Os levantes vêm a mando de Herodes, os levantes vêm. A prisão até acontece, mas a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Então Pedro foi à casa. Observe o poder, a ligação, quando é única, ela mostra o caminho certo. Pedro foi à casa onde todos estavam orando pela sua vida. E quando chegou no portão que bateu, uma das mulheres nem creram. O poder é demais, irmão. Que às vezes a gente vê a glória, a graça, o amor, a misericórdia e a gente até duvida. Quantas coisas já aconteceu na minha vida e na vida da minha esposa? Quantos levantes ocorreu na minha vida, na vida da minha esposa? Muitos. Perdas. Mas eu nunca vi um justo desamparado. Marcelo, você é melhor? Eu não sou melhor do que ninguém. Sou miserável pecador. Mas dentro da minha limitação, eu me coloco dentro da posição do Senhor. Por isso as comportas do céu se abrem na minha direção, na direção da minha esposa. Por isso que Deus nos abençoa. Muitos pensam até que a gente está derrotado. Muitos pensam até que a gente está fraquejado. Não, a gente está forte. A gente está de pé na presença. Prenderam até os nossos pés, mas o anjo chegou e com um toque só as correntes esbagaçou. Colocaram até algema no nossos pulsos, mas o anjo tocou e elas se abriram. Nos colocaram dentro de uma cela, mas o anjo veio e as comportas da cadeia se abriu. E todos aqueles que estavam para nos ver sofrer, o Senhor o cegou. Colocaram uma muralha grande, mas ela se rompeu. Não entendeu não? Então fique sem entender. Mas vou lhe dizer, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Não porque agora eu e a minha esposa temos aquilo que queremos. Não. É porque se colocarmos Deus na nossa frente, o inferno até levanta, querido. Mas para cair, os invejosos até se aproximam, mas para ser envergonhado. Deus é maravilhoso, irmão. Creia em Deus. Creia em Deus e tu verás o agir dele a teu favor. Mas se você não quer crer, me desculpe, a sua vida é fracasso. A sua vida é derrota. A sua vida é vergonha. A sua vida é perdição. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Tudo. Então tome posse. E que Deus, aleluia, esteja no controle dessa casa. Que Deus administre esta casa. Que nesta casa venha haver paz, respeito, compreensão, ouvidos abertos. Porque Jesus é o cabeça da igreja. E o cabeça da mulher é o homem. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Tome posse, que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal, ajude o canal a bater a meta de 1000 inscritos. Vem comigo também no Kawaii.
E vamos para cima no TikTok, pregar o Evangelho de Jesus, lançar a semente, a palavra de vida e de vida eterna. E se sua terra é boa, pode ter certeza que a semente vai germinar, nascer, crescer e dar fruto. A paz e a graça, Shalom. Fica na paz do Senhor. Amém, irmão? Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.